Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de História. Pessoal, dentro desse conjunto, desse nosso curso, nós vamos estar tratando sobre todo o percurso que é feito dentro da área da História. Tudo que envolve a História, tudo que relaciona a História, nós vamos estar tratando neste curso. Sejam bem-vindos ao nosso curso de História Geral. Nesse curso, nós trataremos sobre todos os aspectos envolventes dentro da disciplina de História. Como nós podemos ver, existem diversos tipos de assuntos que são designados dentro da história. Como são diversos e são muitos, a história acaba se dividindo, no caso, em três partes. Como pré-história, como história geral, que é o nosso conteúdo aqui, e também como história global, que é a história que envolve tudo aquilo que está além da generalidade da história. Passa do nível em que a história determina. Todos os assuntos que são provenientes da história, que são designados como revoltas, como períodos marcantes, nós vamos estar vendo dentro deste curso. Nesse primeiro momento, nós vamos estar vendo sobre a Antiguidade Oriental e o Antigo Egito, ok? Como nós podemos ver aí, a Antiguidade Oriental é um termo utilizado no período da Idade Média que refere-se aos povos considerados pelos historiadores europeus como habitantes. Antes disso, antes de afirmarmos sobre essa questão da Antiguidade Oriental, ela era situalizada como uma diferenciação. Ela era utilizada como uma diferenciação da Antiguidade Clássica. Porque, no caso, a Antiguidade Clássica, ela trata sobre Grécia, sobre a Roma, né? Sobre gregos e sobre romanos. Né? Já no caso da Antiguidade Oriental, trata sobre pessoas, povos que habitaram dentro do Oriente Médio, né? E no norte da África. Sendo aí os povos mesopotâmicos, egípcios, persas, fenícios e hebreus. Né? Também, apesar da dificuldade cultural, esses povos aí tinham muitos pontos em comum, principalmente nos pontos de expansão em que eles eram iguais. Eles eram mais próximos nos pontos de localidade, né? Principalmente parecendo aí alguns povos, como por exemplo os fenícios, os persas e egípcios, habitavam mais o lado ali do Oriente Médio, né? Os demais em outros cantos aí próximos aí do Oriente Médio e no norte da África também. A maior parte também dessas populações possuíam a formação por camponeses. Eles eram utilizados, eles eram em maior número mais em camponeses. Os camponeses eram a maior parte que tinham ali, né? Também, eles mantinham também um controle teurocrata, que também focava a sua religião unicamente para a religião politeísta. Eles eram unicamente centrados na questão politeísta. Através dessa teocracia, eles mantiveram esse tipo de religião, porque, no caso, alguns povos, principalmente do Oriente Médio, começaram a acreditar que, além do fato de considerar de que ter somente um Deus não seria tão bom assim, não seria, no caso, necessário. Porque, de repente, você faz, no caso, né, pedidos, certamente, para um Deus, né, aí pode ser que esse Deus, provavelmente, não esteja... A minha situação não esteja muito bem com esse Deus, aí eu pego e tendo mais a verificar o outro, né? Aí provavelmente um responda, aí o outro consegue estar me dando a resposta que eu espero, né? Tendo aí essas duas questões aí, nós podemos ver que é uma questão que bate muito com esse tipo de princípio, né? Também eles fizeram uso da produção agrícola, principalmente com a utilização de rios. Né? Por exemplo, no Egito, que tem o rio Nilo, que é no caso aí dos egípcios, os egípcios fizeram um grande tipo de produção agrícola somente com a utilização de matéria do rio, né? Que foi utilizada aí para as próximas gerações, né?
que principalmente não eram tão centralizados assim, principalmente na época da indústria, né? Alguns historiadores também conseguiram definir que eles eram um tipo de meio de produção, porque nessa antiguidade, antes, eles conseguiam fazer o seu modo de produção e, através desse modo de produção que eles faziam, eles conseguiriam exatamente fazer aquilo, retirar aquilo que eles queriam, né? Então, chegando próximo aí, era uma questão, uma tese muito bem debatida, né? Também, pessoal, com a mobilidade social forçada, a maior parte populacional, como eu já tinha mencionado antes, era formada por camponeses. Camponeses eram muito, no caso, eram muito atendidos, principalmente por questões religiosas, porque a maioria desses camponeses eles tendiam mais a ser fiéis do que propriamente os faraós, né, do que propriamente as pessoas de alta superioridade, como propriamente os povos que foram mencionados anteriormente, né? E também, por exemplo, os fenícios mantinham uma organização centrada, principalmente na política, principalmente na situação política. Os fenícios eles eram mais organizados, mantinham mais a estrutura deles. Para eles era considerado que uma estrutura política seria mais justa dentro de uma comunidade que estava tentando se encaixar dentro do período oriental, mas que estava tentando se propiciar novamente a colocação dos povos, né? Tinham totalmente dedicação ao comércio mediterrâneo, mais que a produção agrícola atual, né? Os hebreus também não eram politeístas, né? Os hebreus não eram politeístas, mas sim monoteístas, que era uma grande situação nos povos orientais. Antigamente, pessoal, as pessoas, os povos consideravam os monoteístas como um sinônimo de desdenho no meio dos povos, né? Consideravam que, no caso, os povos que eram monoteístas não eram tão exacerbados assim quanto os politeístas, porque, no caso, você ser politeísta na época da antiguidade era motivo de ganho, né? Principalmente para os povos, né? Agora, ser monoteísta e estar, no caso, centralizando somente em um Deus, não era tão lucroso assim, né? Os povos começaram a perceber que, no caso, eu tendo no caso aí dois deuses, eu conseguiria ter mais lucro para mim do que tendo um Deus só, né? Por exemplo, no caso, eu já estou fazendo esse tipo de pedido há muito tempo, faz anos que eu estou fazendo esse mesmo pedido, e mesmo assim nenhum desses deuses me atende. Ou seja, se eu tiver um que não está me atendendo, mas que eu estou esperando a reza dele, eu pego e passo para o outro. Aí, provavelmente, eu passando para o outro, eu consiga ter um retorno dele, né? Também, os historiadores, como eu já tinha comentado antes, definiam a antiguidade oriental e o modo produtivo como um conjunto, né? Porque esses povos, principalmente, desenvolviam suas próprias práticas produtivas, porque eles não eram povos que não esperavam que principalmente que as coisas acontecessem através de pedidos, através de ações, mas também que eles esperavam que os seus meios produtivos viessem deles esses meios, né? Identificando onde estavam inseridos, né? Eles estavam tentando identificar qual modo estavam inseridos, porque, no caso, quando o tipo de povo que espera que tem um tipo de meio de plantação, tem um tipo de meio de investimento, tem um tipo de um meio social e tem um tipo de condicionamento melhor, eles acabam pegando e fazendo propriamente aquilo. É a mesma coisa de você já ter uma coisa, já ter, no caso, um item que é a agricultura, e, no caso, praticamente fazer agricultura com as suas próprias mãos, né? No caso aí, é um exemplo aí de já ter e de esperar para ter mais, né?
Suas características eram baseadas na dominação econômica, na sociedade, no governo político e no condicionamento físico. No condicionamento físico e no condicionamento estrutural deles. Porque vemos em alguns filmes, por exemplo, tem um filme que mostra na televisão que é chamado Deus do Egito. Vários deuses, principalmente focados no Egito, eram deuses que preocupavam mais com o condicionamento físico de camponeses, né? De camponeses, né? No caso, do que os demais. Se eu estivesse andando pela rua e passasse, visse um camponês que tivesse muito magro, muito magro mesmo, e bem fino, eu teria, no caso, a ação de preocupar com ele, né? Porque, no caso ali, ele tá, em algum momento ele pode morrer, ele pode não aguentar de tanta fraqueza, né? De tanta insuficiência alimentar que ele tem. Então, no caso, fenícios também, os fenícios se preocupavam muito também com os seus tipos de pessoas, com os seus povos, principalmente na área política, né? Eles eram bem rígidos, utilizavam a política para que o povo, com que o conjunto deles melhorassem, né? Utilizavam esse meio para um tipo de melhor situação, melhoravam com um fundamento melhor, né? Pessoal, agora nós vamos estar vendo mais sobre o Antigo Egito, né? Um dos povos aí mencionados aí, né? Ao longo desse nosso curso, nós vamos estar estudando sobre cada um desses povos, né? E sobre as suas trajetórias, ok? Pessoal, o Antigo Egito, ou Egito, como pode ser chamado, teve a sua história iniciada há muitos milênios anteriormente na era atual, tendo como protagonista principal o Rio Nilo. Né? Parando um ponto aí para poder estar analisando, o Rio Nilo, pessoal, ele foi, no caso, um presente. Ele foi um presente que foi abordado para os egípcios, porque, no caso, é muito difícil você ver, no caso, um deserto como aquele Egito ainda por cima, porque o Egito ainda existe, como aquele lugar ainda por cima, de ter um rio grande, de ter um rio ainda por cima bem expansivo. O Rio Nilo, pessoal, para quem já pode ter visto aí, pessoas que viajam aí, inclusive historiadores que viajam atrás de respostas, principalmente no campo do Egito, né, que buscam respostas sobre a questão da análise de pirâmides e hieróglifos também. Esses historiadores percebem muito bem a atividade que o Rio Nilo possui. Tem algumas questões que falam sobre a questão de largura dele, né? Mas o que fala mesmo é que o Rio Nilo ele é bem extenso, ele é bem largo, ele é grande. Ele é como se fosse uma dádiva para o Egito. Porque, no caso, o Rio Nilo, pessoal, ele é grande. Ele não é um rio pequeno, ele é um rio grande, né? Ele começa de um lado, por exemplo, de longe e vai até longe. Ou seja, os egípcios, eles começaram a ter, no caso, desavenças com essa propagação do rio. Porque seria impossível, num lugar deserto, ainda por cima, ter, no caso, um rio com essa existência bem grande. Então, no caso, não teria condição de estar pegando e de estar revendo isso, né? Mas no caso ali, é muito considerado, principalmente por historiadores, que o Rio Nilo ele seria uma dádiva bem aplicada mesmo ao Egito, né? Porque o Egito, naquela situação árida dele, né? Que o Egito, além de ser um deserto muito cansativo, ele é um deserto bem expansível, né? Ou seja, no caso aí, as questões que levam o entendimento e a compreensão estrutural do Egito não são as situações que são muito boas, né? Vamos estar prosseguindo aqui. O nosso próximo tópico fala da seguinte forma. Além disso, com a permissão desse rio, várias atividades agrícolas foram desenvolvidas, né? Principalmente com o sistema irrigacional deles, né, que foi pegando e foi alterando,
né? Entre meses de junho, principalmente de junho e outubro, a elevação das águas, né, da água deles, do Rio Nilo, cobria, no caso, as margens do material inorgânico, né, que era muito responsável, que era o centro da fertilização de terras. Através desse enchimento complexo do Rio Nilo, foi possível fazer o enchimento, né, dele e, além disso, tirar água para poder fazer irrigação, né? E também disso, a infraestrutura, através da possibilidade do Rio Nilo, também foi possível fazer uma nova fórmula de estrutura de irrigação, né? Também com os avanços da escrita, né, com hieróglifos egípcios, foi possível também estar fazendo avanços com a medicina, com a astronomia, principalmente com a matemática, né, e também com a estrutura, principalmente de construções, principalmente das pirâmides que estavam lá, né, com estruturas no caso, de depósitos que eram feitos, né, que eram feitos lá para poder pegar e ser feito, esse no caso elevado aí principalmente para as pessoas, né, que estavam lá, né, com esse tipo de tomada, eles pegavam e levavam aquilo mais para frente, né? E principalmente tiveram surgimento com esse tipo de questão, que é no caso a escrita com hieróglifos egípcios, né? Foi possível, através dela, com esse tipo de escrita, né, egípcia, que foi possível fazer, né, no caso aí, esse tipo de situação, né? Pessoal, aí no caso aí nós temos uma foto que menciona algumas situações que são envolventes no Antigo Egito, né? Como todos sabem, né, alguns estudiosos que começaram a trabalhar com mais afinco na história egípcia, começaram a perceber que, no caso, o egípcio teve diversos declínios. Os declínios foram uma das coisas que o Egito mais teve, que foi declínio. O Egito sempre teve declínios. A maioria da sua história trata-se de declínio, né? Como, por exemplo, teve a invasão, né? Contar primeiro tempo aí, a invasão, né, de diversos povos ao território egípcio, né, a partir do ano de 670 a.C., né? Esse, pessoal, foi um tipo de impulso que eles tiveram para poder estar conseguindo aí, tá fazendo aí esse percurso deles aqui, né? Conseguiram, tá pegando, tá fazendo isso. Eles conseguiram invadir o Egito, e ainda por cima, com essa invasão, outras invasões foram encadeadas, né, através desse tipo de ação. E também mais tarde, no século XIX, como está mencionado aqui, o Egito reconquista a sua independência, né, no ano de 1805, né? 1805, o Egito reconquista o seu novo tipo de trajetória, né? O Egito também é um país que possui a sua localidade na região África, né, setentorial, no nordeste do continente, né? Aí, no caso, nós temos uma imagem aqui que trata sobre, principalmente, algumas questões do Egito, né? Questão da pirâmide, né? A questão da pirâmide, principalmente aqui a questão da pirâmide, né? Novas pirâmides foram colocadas aqui, né? E, inclusive, pessoal, esse daqui é uma imagem que foi retratada no momento de construção da estrutura de uma pirâmide, né? Como eu já tinha mencionado com vocês antes, vocês percebem muito bem que aqui, no caso, é um deserto bem grande, porque só tem areia. Só tem areia, aí não tem, no caso aqui, nenhum tipo de situação, nenhum tipo de água, nenhum tipo de sol. Não se percebe, pessoal, muito bem como que consegue estar avaliando esse tipo de questão no Egito. Mas, no caso, construções como essas aqui, né, em alguns pontos elas vão ficando assim que elas vão ficando em alguns pontos, né?
Em algumas situações mais analíticas, principalmente na Era do Egito, não tem como tentar ver, né? Mas pesquisas mostram que novas construções das pirâmides acabam sendo construídas ao longo dos tempos, né? Pessoal, tratando sobre a questão do Egito, sobre a questão do clima do Egito, o Egito ele possui um clima árido, né? Ele possui o clima árido, né? Um tipo de clima árido aí. Esse tipo de clima ele é bem difícil, ele é muito complicado, porque nesse tipo de clima, pessoal, é muito difícil você conseguir achar algum tipo de água, que principalmente também possui a marcação de altas temperaturas médias que são elevadas por ano. Ou seja, se no caso eu começo 2022 com uma temperatura, no ano que vem essa temperatura vai aumentar. Ela vai estar aumentando, ela vai ter, no caso, um redobramento. Ela vai ter um redobramento aí, principalmente sobre a questão da umidade do ar, né, que é o nosso próximo tema aí. A umidade do ar também é o que eleva muito, principalmente na questão do Egito, né? Também é maior na faixa costeira ao norte, que reduz drasticamente na medida que se encontra o território sul. Ou seja, essa umidade ela vai reduzindo mais ainda. Ou seja, quanto mais vai reduzindo, mais no caso vai ficando mais quente. Quanto mais ela vai reduzindo, mais vai ficando pior. Ou seja, no Egito é como se fosse, no caso, é difícil tentar definir principalmente qual dos dois que é pior, se é o Egito ou se é o deserto do Saara. Mas no caso, o Saara acaba sendo pior, porque no Saara não tem nada. Mas no Egito, ele possui essa centralização aqui, principalmente de pirâmides, né? Já no caso no Egito, possui, né, isso. Já no Saara tem somente areia, né? Também sobre a questão tratando sobre o Rio do Nilo, o Vale do Nilo, que é estendente ao sudeste, está situado na planície que corresponde ao delta do Rio Nilo, né? Esse Vale do Nilo, pessoal, ele é pouco visto no Nordeste, mas ele fica muito lá embaixo. Ele fica muito lá embaixo do Nordeste, do Egito, né? Ele fica muito lá embaixo do Egito. É bem complicado tentar ver esse tipo de área, né, no Egito. É muito difícil tentar ver, mas fica lá embaixo. A maior delas é o deserto ocidental, que abrange todo o oeste do país por planaltos e depressões, né? Como eu já tinha falado com vocês, por volta dessa área ocidental aí do deserto, consegue estar encontrando aí até depressões aí, e até algumas depressões e mais planaltos, né? Assim como todas as civilizações, o Egito possui suas divisões imperiais, né? Vamos ver, pessoal, quais são as divisões imperiais que o Egito é dividido. O Egito é dividido em 3 níveis imperiais. No caso, nós temos 3, né? Que é, no caso, o Império Antigo, né? O Antigo Império, que teve o seu início no ano de 3.200 a.C. e 2.100 a.C., né? Nesse tipo de período foram ocorridas a construção de obras de drenagem e irrigação, né, pessoal? Aquela questão de novas técnicas inovadoras que foram utilizadas principalmente na produção de novos meios para agricultura, novos alimentos, né, de novas conservações. Novas pirâmides que foram feitas, né, construções, né, inclusive até sarcófagos foram feitos especialmente para os faraós, sarcófagos que eram produzidos diretamente desse tipo de estrutura, desse tipo de construção aqui, foram, no caso, feitas diretamente para os faraós, né? Eram diretamente feitos para os faraós, né? Construídos na capital do Egito, né? Porque ali, pessoal, nessa capital do Egito, onde é que fica mais o centro? É como se fosse o centro do Egito, né? Que alguns historiadores chamam de centro do Egito, é o lugar onde é que tem mais movimento, né? E também a elevação de poderes e conflitos guerreais, né, com grandes proprietários de terra. Ou seja, nesse primeiro período, nesse primeiro império, o Egito, na decolação aí,
no primeiro momento que ele começou a fazer, no caso a decolar aí nesses inventos dele, ele teve alguns tipos de problemas relacionados a proprietários, né, principalmente com proprietários de terras, né, e muitos proprietários naquela época eram muito sísmicos com qualquer tipo de coisa. Você chegava lá, igual aquela questão, chegava lá, dava bom dia e respondia com uma resposta. Né? O que tem de bom? Né? Nesse tipo aí de contexto. A segunda fase do Egito é o Império Médio, que ocorreu dentro dos anos de 2100 a.C. e dentro do ano de 1580 a.C., que foi, no caso, a reconquista do poder, né? Lembrando, pessoal, eu tinha comentado com vocês que o Egito teve uma invasão diversa, ou seja, ele conseguiu ter a recuperação do poder depois desse tipo de ocorrido aqui, ó. Depois desse ocorrido aqui, que no caso batalhas, conflitos guerreais com grandes proprietários, que eles conseguiram a reconquista do poder, ou seja, depois disso conseguiram a reconquista do poder. Também tiveram, no caso aí, a nova centralização de Tebas, né, que foi uma nova capital que principalmente visava a situação política e também o meio financeiro do país, né? O enfraquecimento do império e a invasão permanente dos Hicsos no Egito, né? Que quando eles entraram, pessoal, quando isso daqui aconteceu, o Egito estava bem fraco, estava muito baixo, né? Isso daqui, pessoal, o enfraquecimento do Egito era uma coisa que estava tendo muito, era uma coisa que estava acontecendo muito, né? Principalmente na questão do império, né? Vamos ver agora, vamos ver se vai melhorar pelo menos. A terceira fase do Egito, do Antigo Egito, foi o Novo Império, que ocorreu dentro dos anos de 1580 a.C. e no ano 715 a.C. Né? No caso, os Hicsos foram expulsos, né? Eles recuperaram o poder novamente, tiveram essa recuperação aí dentro desse ano e fizeram a finalização com numerosas visitações internas e diversas invasões, né? E a conquista dos persas, gregos e romanos no Egito, né? Ou seja, mesmo assim, invasão foi uma coisa que aconteceu novamente, né? Isso daqui aconteceu novamente. Novamente aconteceu. Durante 3 períodos, a invasão aconteceu durante os 3 períodos. Os 3 períodos ocorreram invasão, né? Se for pegar e for analisar na história direito, a história ela marca o Egito como período ocupacional, como no caso, na questão de invasão, porque mais pessoas, mais grupos e mais povos pegaram a direção do Egito, só que sempre viam outros e pegavam e passavam, né? Porque o Egito sempre estava fraco, né? E no caso, nesse terceiro estado, o enfraquecimento do estado, que era um tipo de questão que estava muito relevante, principalmente relacionado ao Egito, né? Ao longo mais de 2.500 anos, os egípcios foram alvo árabe, turco e britânico, né? Ou seja, não somente deles conquistarem esse tipo, não somente de terem, no caso, o país deles roubado, mas também propriamente os habitantes do Egito também foram, no caso, aí, perseguidos aí durante esse período, né? Acho que foi provavelmente dentro do ano de 818, no ano 718 a.C., que foi esse tipo de invasão, né? Esse tipo de invasão aí acabou acontecendo, pessoal. E isso, no caso, aconteceu durante muitos anos, ok? Bem, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu quero agradecer a sua participação nessa aula, ok? Não deixe de perder as próximas aulas, porque esse nosso curso de História está maravilhoso, está muito complexo mesmo. Estamos tratando sobre todos os conteúdos de História, ok? Todos os conteúdos que estão envolvendo dentro da História Geral, ok? E fiquem atentos para a nossa próxima aula. Pessoal, qualquer dúvida, acesse esse e-mail na tela, né? E podem estar me mandando as dúvidas aí de vocês que eu vou estar respondendo aí, ok? Pessoal, então é isso mesmo e até a próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar
www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!